versos 16 a 18, depois no capítulo 5, apenas o verso 1. Quem encontrou pode manifestar com um amém? A epígrafe do texto, que é o seu título, nos informa a seguinte coisa: o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo desfizer-se, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, casa essa que é eterna, casa essa que está nos céus. A caráter pedagógico, eu vou convidar você a ler comigo o verso 16 do capítulo número 4, na contagem de 3. Verso 16 na contagem de 3. 1, 2, 3. Por isso não desfalecemos. Dá para melhorar muito isso aí, não dá? Vamos no 3 de novo? 1, 2, 3. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. De novo, se renova de dia em dia. Fala com propriedade, tomando posse da palavra. Se renova de dia em dia. Levanta a tua mão e declara: se renova de dia em dia. Se você tem fé nessa palavra, se assenta glorificando a Deus pelo que Ele já está fazendo. Glória a Deus. Queridos, é um prazer estar com vocês pela primeira vez. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo e a muito digna esposa, a irmã Isabel, estando à frente deste lindo povo, caminha com o objetivo em comum ao meu, que é a Canaã Celestial. Que Deus em Cristo Jesus continue corroborando ao casal e ao corpo de obreiros que compõem esse ministério. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Louvo a Deus pela vida do meu irmão Moisés, que hoje me acompanha. Não é do meu praxe nem do meu feitio viajar ou sair sozinho, quando a esposa não pode estar presente. Meu irmão está presente, ou algum outro parente está presente. É bom que ande dois juntos, amém? Glória seja dada a Deus aos colegas e amigos de ministério espalhados pela igreja, irmão Ricardo, irmã Tatiana, irmão Vitor, irmã Vitória. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando, amém? Com todo carinho, com todo respeito, pode baixar o fundo musical até o último, aí quando eu der o toque, eu subo ele, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, amém, queridos? Queridos, eu tenho um bom tempo para trabalhar com vocês, tenho a liberdade hoje de trabalhar o texto, e eu quero ser fidedigno ao que o Senhor está confiando ao meu coração. Antes de entrarmos na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16 a 18, depois no capítulo 5, verso número 1, eu quero fazer com vocês um relatório missionário. E este relatório missionário vai ser a respeito da vida desse famigerado, desta figura emblemática, o apóstolo aos gentios, que foi o apóstolo Paulo. A história do apóstolo propriamente dita, ela começa em Atos capítulo 13. Qual livro? Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, há uma narrativa bíblica que nos informa que havia uma base missionária em uma cidade conhecida como Antioquia da Síria. Qual cidade? Qual cidade? Quem está fazendo este relato é o doutor Lucas. Haja vista que o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, foi tão detalhado, com minúcias de detalhes,
não seria diferente agora o segundo tratado enviado a Teófilo. Lucas escreve o primeiro tratado a respeito de vida, obra e morte e ressurreição de Jesus a um amigo chamado Teófilo. Se é uma pessoa física ou se é referente a todos quantos são amigos de Deus, eu não sei. Eu só sei que a palavra Teófilo significa amigos de Deus. Aqui tem. Lucas, em suma, vai dizer: Teófilo, eu fiz o primeiro tratado, mais ou menos assim, dizendo-lhe, informando das coisas que Cristo fizera no passado. Diga comigo, fizera. Lucas estava dando a Teófilo um documento que comprovaria tudo quanto havia sido testificado a ele até então. Mas agora, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, a retórica é diferente. Em Lucas, ele relata no tempo verbal passado, dizendo: ele fez, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Mas em Atos, Lucas escreve dizendo: eu não vou informar agora a respeito apenas das coisas que ele fez, mas agora quero escrever para você a respeito de coisas que ele vai continuar fazendo. Porque o Jesus da qual ele prega e ele anuncia e ele escreve, não é um Jesus teórico, nem apenas um Jesus histórico, que trabalhou, que operou, que realizou apenas em 2024. O Jesus da qual Lucas escreve é o Jesus que operou em 2024, mas agora se prepara, porque ele vai continuar operando em 2025. Ele vai continuar operando em 2025. Quem toma posse da palavra? Quem toma posse da palavra? Quem toma posse da palavra? Ei, Teófilo, fique sabendo da seguinte coisa: ele fez. Mas também fique sabendo a seguinte coisa: vai continuar fazendo. E agora ele vai fazer mediante a obra da pessoa do Espírito Santo. Em Lucas, agora relatando isso a Teófilo, vai informar de certa forma um relatório missionário, de forma bem detalhada a Teófilo a partir do capítulo 13. Lucas é categórico e ele coloca minúcia de detalhes para que o leitor, quando leste mastigando cada bocado das palavras apresentadas. Em primeiro lugar, o verso número 1 do capítulo 13, ele nos deixa claro que em Antioquia da Síria reunia-se homens, e não homens qualquer, eram doutores e mestres da palavra. Você pode repetir comigo dizendo: doutores e mestres. Doutores e mestres. Se fosse dentro do contexto do século 21, era camarada que tinha diploma na parede e anel no dedo. Era gente versada nas letras, versada na palavra, compôs a oratória, que sabia falar diante do povo e que conduzia o povo a Deus mediante a sabedoria e ao aplicar-se ao ensino da palavra. Note, Lucas está dizendo: Teófilo, quem estava reunido em Atos capítulo 13 naquele dia, não eram meros mortais, eram doutores da palavra, eram mestres da palavra. Agora a pergunta é: o que estavam fazendo em Antioquia da Síria? Haja vista que naquela eventual data o Espírito Santo já havia descido e já havia se cumprido a seguinte frase: antes de Deus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito à igreja. A igreja já estava cheia do Espírito até o tutano. Mas interessante é que em Atos 13, o verso nos informa que o freio de mão está puxado e eles estão parados. Eles não estão pregando, eles não estão evangelizando e eles não estão exercendo o seu doutorado teológico. A Bíblia diz que em Atos capítulo 13, todos estavam jejuando. Todos estavam jejuando. E não só jejuando, podia ter anel no dedo, diploma na parede, todos tinham algo em comum naquele dia: joelho no chão e jejum na barriga. Aqui vai uma dica: não importa qual seja o seu grau de conhecimento, não importa qual seja o tempo que você tenha de igreja, não negligencie o secreto com Deus.
Porque antes de conhecer a obra de Deus, é interessante que conheçamos o Deus da obra. Aquele grande dia, vai chegar uns camaradas diante de Deus dizendo: eu sou missionário, eu evangelizei entre as nações, sou versado em várias línguas, olha, poliglota, sabe falar o grego, o hebraico, o aramaico. Outro vai dizer: eu sou conferencista, dentre as igrejas brasileiras e fora do Brasil, eu preguei para multidões. Alguém vai levantar a mão e vai dizer: fui aplicado, as minhas cordas vocais são tal como de um roxinol, trinca-ferro, eu sei cantar como ninguém. Jesus vai olhar bem para esses camaradas, quem sabe com um currículo na mão, dizendo: eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Aí ele vai olhar, quem sabe com os braços cruzados, e vai dizer: pois bem, vocês afirmam me conhecer, mas eu não conheço vocês, porque fizeram tanto aquilo que dizia ser a obra de Deus, que se esqueceram do essencial: conhecer o Deus da obra, igreja. Eu não vim aqui para passar tempo é marca de bolacha. Eu não vim para bater cartão. Pastor Ronaldo, tem máquina de ponto aqui? Alguém veio para bater cartão? Tem gente que veio para cumprir tabela. É mais um janeiro, é mais um ano de projeto, é mais um ano de propósito. Aí vem cheio de si dizendo: eu fiz, eu posso, eu aconteço. Gente que começa falando assim, não conhece a real situação que vive e não conhece o Deus que diz que serve. Ei, antes de fazer a obra, conheça o Deus da obra. É mestre, é doutor, é poliglota, é pregador da palavra, mas o joelho está no chão, o jejum está na barriga, a mão está para cima dizendo: fala, fala, Deus. Eu não quero fazer tua obra sem antes ouvir tua voz. Eu não quero fazer algum negócio sem antes ouvir tua voz. Eu não quero comprar alguma coisa sem antes ouvir tua voz. Eu não quero fazer um projeto sem antes ouvir a tua voz. Fala, 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 fala. Quem veio para ouvir Deus falar? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Eu não sei se você sabe, mas o processo de intimidade com Deus gera trabalho, gera. Já experimentou entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho no canto da cama? Não tem holofote, nem live de Instagram e ninguém batendo palma. Experimenta começar a orar sem emocionalismo, sem nada para te envolver. É só você e Deus. Às vezes a gente começa a preencher a oração, e quando olha no relógio está dando 5 minutos e nada. A gente já lembrou do irmão Joazinho, da irmã Joaquina, da irmã Maria. A oração parece que começa a ficar cansativa. Aliás, se você for sentir de orar, você não ora. Se for sentir de jejuar, você não jejua. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Eu não faço para sentir, eu vou fazendo até sentir. Olha para cá. Se sentir da glória, não dá glória. Se sentir de orar, não ora. Você glorifica até sentir de adorar. Você ora até sentir de orar. Cria processo. A adoração é trabalho. A adoração é trabalho. Mas se você já teve experiência com Deus, sabe que às vezes, quando a gente não está com vontade, mas dobra o joelho dizendo: fala, fala, mesmo sem vontade, de repente o Espírito Santo entra no quarto. O ambiente espiritual muda, o janeiro de propósito de vocês muda. Deus chega na casa dizendo: você me chamou, eu cheguei, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. O jejum está na barriga. É o Paulo, é o Barnabé, alguns outros ali, doutores da palavra. As lágrimas estão nos olhos dizendo: fala, 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 fala. E de repente, qual palavra? Qual palavra? De repente. Qual palavra? De repente. O Espírito Santo chega naquela reunião de oração, gente. Quando o Espírito Santo chega numa reunião é diferente. Quando ele chega, o ambiente muda, a atmosfera muda. A gente não sabe se é o céu que desce ou se é a gente que sobe. Quando o Espírito Santo chegar, vai ficar evidente que a presença de Deus alcança a sua casa hoje. Que a presença de Deus alcança a sua casa hoje. Que a presença de Deus te alcance aí na cadeira agora. Em nome de Jesus. Toda barreira espiritual está caindo por terra. Ele está chegando. Ele está chegando.
Xalagandabafasore alabai, checadalabai. Uriai que dela vassoura, ai, ai. Estava lá orando. Quem sabe estava cantando um hino mais ou menos assim: fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, me alegra atento ao teu mandar. Aí Deus chega. Eles param de falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de forma audível, brada dizendo: eu cheguei na reunião de oração de vocês. Pode separar o Paulo e o Barnabé para o ministério. Estou com eles. Eu ouvi o seu clamor, cheguei, estou dizendo: pode ir para o campo, porque quem vai garantir a vitória do campo é Ele. E diga comigo, naquele dia, com força, naquele dia, Deus chama para si vocacionados. Pergunta que eu faço, você não precisa me responder: mas o que significa ser um vocacionado? Eu vou dizer para você o que não significa ser um vocacionado. Tem gente que acha que vocacionado é a seguinte coisa: eu prestei o vestibular, não passei. Prestei a prova da polícia, eu não fui aprovado lá num teste físico. Eu me candidatei para vaga, para trabalhar num banco, o banco me rejeitou. Eu cheguei para trabalhar na mercearia do irmão José, o irmão José disse que não tinha vaga. Aí chega para o pai e para a mãe, encosta a cabeça e diz: eu acho que eu sou um vocacionado. Aliás, todas as portas estão fechadas, então eu acho que eu vou chamado para o ministério. Isso aí não é vocacionado, isso aí é outra coisa. Vocacionado é aquele que teve todas as portas abertas, mas só conseguiu enxergar uma: o santo ministério. A gente pode estar em qualquer outro lugar. Tem gente aqui que teve oportunidades. Tem gente que teve oportunidade de se vender. Tem gente que teve oportunidade até mesmo de parar de pastorear, de parar de pregar, de parar de falar de Jesus. Aí às vezes a gente fica com uma crise ministerial igual Jeremias. Jeremias uma vez chegou numa crise tão grande que disse: eu não quero mais pregar, eu não quero mais falar no seu nome. Dói demais a vocação, dói demais o ministério. Jeremias diz: eu não vou mais falar no seu nome. Ele fala isso até certo ponto da oração, mas de repente a retórica muda. Ele diz: quando eu pensei em parar, eu descobri que dentro do meu peito, cerrado dos meus ossos, existe um fogo. Existe um fogo, eu não tenho descanso, eu não consigo parar, eu não sou um aventureiro, eu não entrei aqui porque eu queria saber o que estava acontecendo. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei que Ele me chamou. Mesmo que eu queira parar, um fogo brada no meu peito dizendo: continua, eu te chamei. Igreja, isso é profético para vocês em geral. Ele chamou vocês, continua. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, Cadê o tecladista? Quem que é o tecladista? O senhor consegue tocar aquele santo, santo é o Senhor Deus poderoso? Vocês estão comigo? Vocês estão assistindo o culto, vocês estão prestando culto? Então não me fica olhando com essa cara de quem não está entendendo nada. Presta seu culto. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos, uma vez que Deus separa para si Paulo e Barnabé, diga comigo: nunca mais eles vão retroceder. Retrocesso não faz parte de vocabulário de crente. A vereda do justo é como a luz da aurora. Quanto mais brilha, mais brilha. Quanto mais se desponta, mais se desponta. Vai brilhando até ser dia perfeito. Algo
Algo fica evidente na chamada ministerial de Paulo. Desde que ele é separado para o ministério, nunca mais ele retrocede. E aonde quer que ele pregasse o evangelho da cruz, mesmo que ele sofresse perseguições atrozes, ele continuava, porque não fora homem que o chamara, não fora mulher que investira nele, mas fora o Senhor quem dissera: é você que eu quero, vai para o campo. Dentre as muitas viagens, eu aqui falo de uma delas. Paulo chega certa feita na capital da Grécia, Atenas. Qual cidade? Atenas. E ele nos mostra o que significa realmente ser cheio do Espírito Santo. Enquanto Paulo caminhava por Atenas, ele caminha numa avenida principal. Nessa avenida principal, a cada 2 passos que ele dava, tinha um altar, seja à direita ou seja à esquerda, algum deus daquele tempo, daquele século. Paulo, enquanto caminha pelas avenidas de Atenas, vê seu coraçãozinho pegando fogo, dizendo: mas não é possível, mas esse povo está muito cego, mas esse povo não conhece Deus. Paulo então ele nota um altar a um Deus desconhecido. Ele diz: esse povo ainda não conhece esse Deus da qual eu vou pregar, mas eu vou pregar. Olhe para cá. Não faz sentido nos enchermos para janeiro para nos tornarmos água parada. Não faz sentido nos enchermos nesse primeiro dia de congresso para nos tornarmos insensíveis à situação de Guaratinguetá. Aliás, quando ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo, sal não é sal dentro de saleiro, luz não é luz debaixo da cama. Sal é sal quando se sente, luz é luz quando se coloca numa posição de destaque para brilhar. Que Deus levante pessoas cheias do Espírito Santo, mas sensíveis à situação do seu lado, sensíveis à situação de Guaratinguetá. Que Deus levante gente cheia do Espírito Santo, mas disposto a serem canalizadores dessa presença. Ei! Paulo então, enquanto prega aqueles atenienses, é confrontado. Eu não vou cansar vocês. Chega até ele a nata da filosofia, os universitários da época, estoicos e epicureus, as 2 classes mais sábias de todo o Império Grego. Quando eles chegam até Paulo, eles começam a desenhar, dizendo: mas o que esse paloreiro está querendo falar? Paloreiro significa no original alguém que aprendeu alguma coisa, não sabe, mas imita pelo costume. Eles então falam para Paulo: vamos chamar ele para pregar lá no Areópago, o centro universitário de Atenas. A ideia deles é o seguinte: vamos deixar ele falar. Quando ele não tiver mais argumento, a gente fala e acaba com a fé dele. O que eles não sabem é que Paulo não é aventureiro, Paulo não é um interesseiro. Paulo não está nessa porque não tinha outra coisa para fazer. Paulo foi chamado. A pior coisa que você faz no quesito com um crente é dar um microfone na mão dele e dizer: fala sobre Jesus. Paulo então começa dizendo: eu sou preparado na palavra e também na sabedoria. Paulo cita filosofia, Paulo cita as sociologias deles, as ciências deles. Paulo cita até poesia grega, dizendo: nele vivemos, nele movimentamos, nele existimos. Até então eles disseram: este homem é o ignorante. Mas enquanto Paulo pregava, nem trocando miúdos, ele vai olhar para esse e vai dizer: vocês me chamam de ignorante, mas ignorante é vocês, que para cada dia da semana tem um Deus, eu só preciso de um, e esse Deus não precisa ser carregado, esse Deus não é de pau, esse Deus não é de pedra, esse Deus está vivo, esse Deus está vivo. Alguns começam a coçar a cabeça dizendo: eu achei que era um ignorante. Mal sabe que quando é cheio do Espírito Santo, até em outras línguas a gente fala: é crente, é crente, é crente. Aleluia. Alguns desdenham, outros dizem: volta no outro sábado. Outros afirmam a seguinte coisa: o que precisamos fazer para entregar a vida para Jesus? E eles entregam. Quando Paulo parte de Atenas, ele agora chega em Corinto. Em Corinto a seguinte coisa é dita para Paulo: aqui a gente não vai pagar o seu salário pastoral, Paulo. Aí Paulo vai dizer: não vai pagar não? Não vou pagar não. Se fosse como alguns aí fora, eu diria: então eu vou embora. Porque se o ministério dele tem preço, quem pagar mais o que está na vitrine leva.
E se não pagar bem, continua na vitrine. Paulo diz: se vocês não vão pagar o meu salário pastoral, não me importa, desde que o evangelho seja pregado. De ofício, Paulo era fazedor de tenda. De segunda a sexta, em Corinto, Paulo trabalhou de sol a sol, de fio a fio. Mas no sábado, o banho estava tomado, o cabelo estava penteado, e se tivesse Bíblia de papel, estaria debaixo do braço. Entrava na sinagoga e pregava Jesus. Tem muita desculpa e pouco trabalho. Tem muita coisa sendo apresentada e pouco trabalho. Deus está dizendo: faça, e eu vou fazer algo por você que você não entende, mas será sobrenatural. Para de inventar desculpa. Para de inventar desculpa. Ele te chamou. Abre a tua boca e Ele vai encher. Ele vai encher. Ele vai encher. Quando Paulo parte de Corinto, a seguinte coisa é sabida em Corinto. Qual é, Samuel? Uma igreja implementada em Corinto, e o nome do Senhor é glorificado. Certa feita alguém pergunta para Paulo: ei Paulo, qual que é o segredo? Aonde quer que você passe e pregue o evangelho, uma igreja fica, Paulo, e o povo cresce. Aí Paulo vai dizer: bom, quando eu vou ter com alguns pregando o evangelho, eu vou como testemunha de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Eu não vou com palavras persuasivas e nem com palavras afáveis para convencer o povo. Eu prego aquilo que eu vivi e testemunho aquilo que ele viveu por mim. Eu não sou um coach gospel, e eu não vim para motivar o seu ego, é Paulo falando, mas eu vim pregar Cristo na sua essência. Cristo na sua essência. Enquanto Cristo era pregado, o evangelho era proclamado e a igreja crescia. Pode, junto à pregação do evangelho, Paulo disse: eu também ia ter convosco no poder do Espírito Santo. Pregou Jesus e deu liberdade ao Espírito Santo. Pregou Jesus e deu liberdade para o Espírito Santo. Se prepara, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer, fica pequeno ponto, fica pequeno espaço, vai crescer, e continue do jeito que vocês estão. Eu vi vocês adorando, falando em línguas, dando liberdade para a palavra. Continua, a fórmula para o crescimento é Jesus e o poder do Espírito Santo. Jesus e o poder do Espírito Santo. Queridos, assim que Paulo saía das missões, adivinham de Jerusalém falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos, eu aqui caminho para a conclusão da mensagem. Eles vinham a fim de despregar, desfazer todo o trabalho que Paulo realizara. Na Galácia, eles fizeram uma reunião dizendo que Paulo não havia pregado um evangelho completo, mas incompleto, afirmando que ainda era necessário guardar o rudimento da lei para que houvesse salvação. Paulo, em defesa do evangelho, diz: eu fico surpreso como que vocês tão depressa largam o evangelho da cruz para anunciar e comer de outro evangelho que na verdade não é evangelho. Paulo está dizendo em miúdos: o arroz e feijão é o que passa para vocês. Se Jesus está sendo pregado, se a sua liderança segue o temor na palavra, se a sua liderança dá liberdade à palavra, não tem por que ir procurar em outro lugar. Fica aonde Jesus é pregado. Fica aonde Jesus é pregado. Fica aonde Jesus é pregado. Espiar a grama do vizinho demais às vezes gera um sentimento estranho no coração, mas nem sempre a grama do vizinho é verdadeira, às vezes é sintética. Fica onde tem palavra, fica onde tem doutrina, fica onde tem poder, fica onde Jesus é glorificado, e assim você vai crescer, 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 crescer. Ei, eles saem da Galácia e chegam em Corinto. Quando chegam em Corinto, a retórica é diferente. Eles dizem: igreja de Corinto, quem pregou para vocês? Ele fala: Paulo. Coçava a cabeça e dizia: Paulo é meio complicado. E o povo dizia: mas por que Paulo é complicado? Eu nunca vi um homem sofrer tanto igual Paulo. O povo coloca a mão no peito, pasmado, e diz: sofrimento? É. E por esse sofrimento que ele sofre, eu estou para lhes dizer
que tudo que ele prega é invalidado. Olha a teologia satânica sendo pregada, que sofrimento era sinal de desaprovação de Deus, que as lutas do tempo presente era um sinal de que Deus não estava presente com Paulo e não estava presente com aquele que sofria tal sofrimento. Mas declare comigo a seguinte coisa: na verdade, é o contrário. Paulo então vai dizer, em defesa do seu apostolado, eles disseram o quê? Disseram que o Senhor apanha, e não apanha pouco. Aí Paulo vai coçar a cabeça e vai dizer, mas me disseram para vocês o quanto que eu sofro. Eles falam, não disseram o quanto que o Senhor sofre, só falaram que o Senhor sofre um bocado. Aí Paulo vai dizer, então eu vou dar 5 listas. Uma delas está em 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 23 em diante. Paulo está dizendo, são ministros de Cristo esses que afirmam que eu não sou? Eu ainda mais, eu falo como que fora de mim, porque em trabalhos eu estou muitas vezes. Levanta sua mão e declara, para 2025, eu estou disposto a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Quem está? Esse é o seu primeiro projeto. Trabalhe, trabalhe. Ocupante de banco é prego. Tu é crente e é chamado para líder. Igreja não é berçário para sempre. Igreja é berçário para quem chega e hospital para quem está doente. Depois que cura, depois que cresce, vem para a fileira da frente. Pega a tua espada, impõe o seu escudo, bota capacete na cabeça, amarra bem a sandália, põe o cinturão e diz, bora pra guerra, bora pra guerra. Tu é guerreiro, tu é soldado, bora pra guerra. Paulo continua dizendo, não só em trabalhos, em açoites mais do que eles, em prisões muitas vezes, em perigo de morte muitas vezes. Você quer desistir por causa do que mesmo? A sua vida está difícil por causa do que mesmo? Paulo declara, eu apanho, eu sofro, eu choro, eu me machuco, e eu sou machucado, e esse machucado não é pouco. Só para você entender a problemática, ele diz no verso número 24, dizendo, certa feita recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. 5 quarentenas de açoites é 200, quanto? É 200, quanto? Menos um cada, 195. Açoite romano, açoite judeu na época era da seguinte forma, metade da penitência no peito, a outra metade nas costas. Escrevendo aos Gálatas, ele declara, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Em Paulo você não só ouvia o Evangelho, mas também podia ler o Evangelho, porque a sua obra era a sua vida, e a sua vida era a sua obra. Quando olhava para Paulo você dizia, é crente, ele é marcado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou ministrando para pessoas, e essa aqui é a conclusão da mensagem. Me aguenta 8 minutos, que apanharam e não apanharam pouco, que sofreram em 2024 e não sofreram pouco, humilhação dos parentes, pisação do fulano e da fulana, calúnia do ciclano e da beltrana. Teve gente que diz, para, não avança, tu está equivocado. Paulo então declara, isso faz parte. Pode declarar? É um consolo para a sua vida dizendo, isso faz parte. Declara, isso faz parte. Isso faz parte, isso faz parte. Mas em nome do Senhor Jesus, entenda que sofrimento cristão, apesar de fazer parte, não é à toa. 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 Capítulo 4 da segunda carta, a partir do verso 7, Paulo diz que nós, igreja, recebemos um tesouro chamado Evangelho. Na linguagem de Paulo conhecida por eles, na época não havia tapoer de plástico. Se você fosse da classe financeira igual eu, você guardava o dinheiro em casa, escondido em vaso de barro. Porque quando o ladrão invadisse sua casa e visse o vaso por fora, diria, não deve ter nada que presta, é feito de barro. Paulo está dizendo, vocês, eu,
inclusive Paulo, e todos que respiram aqui na terra, são feitos do mesmo material, barro. Mas apesar de barro, ele pegou o evangelho da salvação, colocou dentro destes vasos de barro. Por fora é feito de barro, mas aqui dentro carrega um tesouro inestimável. Inestimável. 6 minutos, me aguentam. Aí Paulo começa a dizer: prisões, cadeia, chicote, calúnia, pedrada. 2024 foi só Deus da causa. Mas Paulo está dizendo: calma, tem propósito. Se por fora é barro e dentro é tesouro, então ele permite que a vida e as circunstâncias façam isso aqui com você, ó. Já soltou o relógio. Eu vou ficar até você me entender. Porque o que significa quebrar o vaso também significa revelar o que tem dentro. Está doendo, igreja? Está doendo? 2025 mal começou. Mas se você chegou quebrado, então me deixa ser boca de Deus para sua vida dizendo: então as pessoas vão começar a ver em você tesouro. Xalagadagavassoura bagalava. Xalagaiefassoura alabaixa. Uriai que te levassoura alagalavassoura. Santo, é o Senhor Deus, Ele é poderoso. Canta, digno de louvor. Tu és santo, quebra o vaso, é o Senhor Deus, Ele é. Eu já estou vendo gente chorando, só Deus sabe o que você está enfrentando, mas Deus está dizendo: está revelando glória. Não para, missionário, não para, pastor, não para, cantor. Continua. Vocês escolheram Filipenses capítulo de número 3 em diante, que diz: por isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Tenho um alvo. Enquanto tu caminha, o nome do Senhor está sendo glorificado. Há uma glória de Deus na casa. E quem é espiritual está sendo renovado. Quem é espiritual está entendendo. Deus, toma a tua casa com uma Shekinah. Toma a tua casa com a presença. Eu concluo aqui 2 minutos. Por isso não desfalecemos. Declare comigo: por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Você já percebeu que você não está ficando mais jovem? Eu estou aí na casa de quase dos 30, faltam 3 aninhos. Eu percebi que eu não estou ficando mais jovem. E às vezes quando chega perto dos 30 a gente fica com crise. Perto dos 40 a gente fica com mais crise ainda. Quando 50 bate na porta, mais crise ainda.
Se vem os 60, a gente começa a ficar preocupado. 70, então a gente coloca a mão na cabeça. 80, se levantar a mão, sobe. A vida enquanto na terra é corruptível, passa, mas Paulo diz, ainda que essa carne envelheça, ainda que envelheça, o interior, contudo, está sendo renovado. Segura, deixa eu contar o testemunho. Eu li esse texto em Lorena, na minha retaguarda, um pastor de mais ou menos de aparência de 80 anos, quantos anos? Glorificava a Deus de um jeito, que eu vejo jovens chorando por futebol, mas não glorifica na igreja igual aquele homem. Ele glorificava, ele pulava, ele exaltava, e eu dizia, meu Deus, eu não sou bobo. Quando você é inexperiente igual eu, você chega perto de gente que é experiente para crescer. Acabou o culto, eu coloquei a mão no ombro do pastor Leandro, carinhosamente disse, eu quero chegar aos 80 anos igualzinho o senhor. E ele disse, eu não tenho 80 anos. Você não tem não? Tenho não. Eu digo, então me diga quantos anos você tem. Ele abre um sorriso e diz, eu já estou com 102 anos. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, está sendo renovado. Quem recebe, se põe de pé glorificando. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Paulo diz que tudo que ele está sofrendo tem prazo de validade, mas se comparado com a glória que ainda há de ser revelada, a luta é superficial comparada ao céu que é eterno, leve e momentâneo. Grave esse verso 18, se você não gravar nada do que eu falei bastante coisa, mas grave esse verso 18, e fique com isso que é uma experiência minha. Não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Eu comecei a ministrar a palavra, eu tinha 6 anos de idade. Aos 13 anos de idade, eu estava na minha adolescência. Eu recebi alguns poucos convites para pregar. Era na garagem do irmão fulano, era no velório da irmã fulana. Eu tinha uma camisa social 3x4, atrás tinha um desenho de um trenzinho. Eu não tirava o terno, que era doado, nem por um decreto, para ninguém ver o trenzinho atrás. Sapato maior que o pé, a gravata daquelas que pareciam um babador antigo, cabelinho penteado pro lado. Não tinha nem o corte degradê na época, os irmãos sabem como era uma prova. Eu colocava minha Bíblia debaixo do braço, aqui no bairro do São Dimas. Subia na casa dos meus pais, sentava num toco de árvore cortada e esperava o irmão que disse que ia me buscar para pregar. Eu preparava uma mensagem como se fosse pregar para milhares de pessoas. Pregador que seleciona público para entregar a mensagem é profissional, não espiritual. Dava 7h30, não vinham me buscar. Dava 8 horas, eu ficava desesperado. Dava 8h30, eu descia para o fundo do quintal. Eu jogava meu joelho no chão, lá na chácara dos meus pais, embaixo de um pé de goiabeira, e começava a orar dizendo, Senhor, eu não ando por vista. 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 Recentemente, agora no aeroporto de Guarulhos, sentado na poltrona de um avião, abri a janelinha. Enquanto o avião decolava, eu estava indo de um estado para o outro pregar a palavra. Deus me fez lembrar lá debaixo do pé de goiabeira, dizendo, eu não ando por vista. Continua pregando, continua cantando, continua exaltando.
O que significa quebrar por fora, também significa exaltar Deus que está sendo manifestado por dentro. Não que seja o foco do ministério, mas em nome do Senhor Jesus, em 2025, aumenta o gás. E declara dizendo: ainda que esse tabernáculo desfizesse, no céu eu tenho um edifício. Um edifício. Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Com a permissão do pastor, eu quero orar para você. Posso? Você que foi tocado pela mensagem, já recebeu de Deus, mas quer uma oração.